Bom dia, meninas, graça e paz. Espero que todas estejam muito bem, em nome de Jesus. Espero que o seu domingo já tenha começado cheio da graça do Senhor, que o nome do Senhor já está sendo glorificado na sua vida, porque você despertou do sono, não é? Porque você já pode estar me ouvindo falar. Então, isso já é motivo de você glorificar o nome do Senhor, porque você despertou, porque você pode ouvir, porque você pode falar, porque você pode caminhar, não é? Porque você consegue absorver aquilo que você está ouvindo, então você já tem motivos para glorificar, porque você despertou para mais um dia de vida e de vida na presença do Pai. Amém? Glória a Deus, queridas. Meus amores, hoje nós estamos na lição 7, estamos chegando ao final da revista. Semana que vem nós já vamos entrar na última lição, glória a Deus por isso, e aí então partiremos para a revista nova. Eu espero que todas tenham adquirido essa revista, porque vai estar dando continuidade ao primeiro exemplar que fala sobre o discipulado de Jesus. Amém? Então vamos lá? Hoje o tema é discernindo a quem atende a sua voz. Para se discipular, não existe uma receita apropriada, ou seja, não é uma receita de bolo, mas existe alguns passos que a gente precisa apontar, não é? Algumas orientações que nós devemos seguir, certo? Então, se eu quero discipular, eu já preciso entender que não será fácil. Nada na obra do Senhor é fácil, não é? Porque tudo que vem para exaltar o nome do Senhor, existe aquele que é o opositor, não é? Que quer vetar com todos os planos do Senhor. Porém, ele não tem poder para destruir qualquer plano do Senhor, certo? O único que tem poder é o nosso Deus, amém? Então, nós precisamos, para discipular, nós precisamos ter paixão por vidas. Eu preciso entender a importância de discipular aqueles que não conhecem a Jesus, certo? Então, eu preciso ter o meu coração limpo, porque se eu sou uma pessoa que está cheia de entulhos espirituais, não é? Coisas que só vão me colocar para baixo, eu nunca vou ter condição de falar daquele que é amor, né? Porque Jesus é amor. Então, como eu vou falar do amor de Deus? Como eu vou falar de um ser que é amor se eu mesma não tenho? É difícil, né, queridas? Então, eu preciso ter um coração limpo, um coração que não está entulhado de mágoas, de ressentimentos, de rancor, não é? De raiva, de egoísmo. Eu não posso ter esses entulhos no meu coração. Eu preciso ter um coração limpo. Então, eu preciso pedir ao Senhor que limpe, que me ajude a ser uma pessoa melhor todos os dias, a não guardar coisas que não vão exaltar o nome do Senhor na minha vida. Então, manter Cristo também na centralidade de todas as coisas. Tudo que eu faço é por Ele, é para Ele, certo? Então, eu preciso trazer Cristo para a centralidade da minha vida. Eu preciso manter também uma vida de oração. Quem não tem vida de oração não tem parte com Deus, não é? Porque o que nos liga ao Senhor é exatamente a oração. Há um diálogo quando eu estou falando com o Senhor, porque o Senhor me responde, o Senhor fala comigo. Então, eu preciso ter uma vida de oração, ok? À medida que caminhamos em prol da formação de discípulos, o nosso eu também
é trabalhado, sabe? Toda vez que eu estou fazendo algo na obra do Senhor, eu estou fazendo por vidas, mas a minha própria vida está sendo trabalhada pelo Senhor. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente pensa que está ensinando alguma coisa, na verdade a gente está aprendendo, sabe? Porque o Senhor acrescenta outras coisas na nossa vida. Então, viver com Cristo é um aprendizado constante, ok? O que vale a pena ressaltar no discipulado é que no discipulado haverá indignação, haverá espanto, haverá confronto. Desde o tempo do ministério de Jesus, isso acontecia. As pessoas ficavam perplexas pela autoridade e poder, não é? Da forma com que Jesus falava, certo? Isso trazia confronto, como traz quando a gente está lendo a palavra, quantas vezes nós somos confrontadas por aquela palavra, ok, queridos? Então, na página 52, eu vou ler para você o segundo parágrafo, que diz assim: Jesus deixa muito claro que havia um preço a pagar para ser seu discípulo. A nossa própria vida, o nosso próprio eu, nós precisamos renunciar, sabe? Renúncia é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário cristão. Na visão de Jesus, discipulado é um estilo de vida, portanto, quem acha que já aprendeu tudo, deixou de ser discípulo. Sabe, queridos, a gente está, já falei isso inicialmente, nós estamos aprendendo frequentemente, todos os dias. Todas as vezes que eu paro para falar da palavra do Senhor, eu estou aprendendo alguma coisa. Eu não sou mestre de nada, eu sou uma eterna aprendiz. Você é uma eterna aprendiz. Não importa, Vera, já tenho muitos anos e já li a Bíblia não sei quantas vezes. Ai, olha, tenho mais de 50 anos de igreja. Oh, bacana, ok. Mas você ainda é uma aprendiz de Jesus. Nós aprendemos todos os dias, certo? Então, é necessário a gente estabelecer exigências. Elas são exigências que não são nossas, são da própria palavra, são de Jesus, certo? O discipulado de Jesus exige renúncia, autonegação e disposição completa. Jesus estabeleceu critérios claros para quem queria segui-lo. Olha aí. Jesus foi categórico. Não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Sem que antes haja formado a consciência. É preciso abandonar tudo. E esta é a recomendação de Jesus. Ou seja, para ser discípulo do Senhor Jesus, é necessário abandonar tudo. Esse é o significado inequívoco da palavra do Salvador. Não importa quanto possamos reclamar de tal exigência que é extrema. Não importa quanto possamos nos rebelar contra uma política tão impossível e insensata. Permanece o fato de que essa é a palavra do Senhor e Ele deseja exatamente o que disse. É renúncia. Eu preciso abrir mão de muitas coisas que talvez eu deseje para que eu seja, de fato, uma discípula do Senhor. Abrir mão, queridos. Abrir mão. Lendo os evangelhos, descobrimos que Jesus não procurou grande número de pessoas para discipular. Ele procurou o tipo de pessoa que valesse a pena reproduzir. Porque tem pessoas, queridos, que você fica batendo ali na mesma tecla, você fala do amor de Deus, mas a pessoa não quer saber, não quer saber. Por quê? Porque a pessoa quer desfrutar daquilo que o mundo oferece, não é? Não está interessada em abrir mão de nada,
Então, se torna difícil, você fica falando, é o tipo de pessoa que não vale a pena investir seu tempo, não é? Porque ela não vai aceitar, porque o eu fala mais alto. E aí, só o Espírito Santo para transformar. Não é a sua palavra, não é a minha palavra, só o Espírito Santo que pode transformar, né, esse coração. Então, se alguém vem, palavras de Jesus, ó, ele não se importava, lembra com o que eu falei? Ele não se importava em fazer um grande número de discípulos. Ele se preocupava em pessoas que valesse a pena reproduzir, certo? Então, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, para a multidão, né? Disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, quer dizer, mais do que a Jesus, não pode ser meu discípulo. Então, ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. É o que eu falei. Ele precisa estar no centro, certo? E aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Afinal, qual é o custo do discipulado de Jesus? O custo é tudo. É você abrir mão de tudo. Tudo aquilo que atrapalhar a sua caminhada com ele, você precisa abrir mão. Tudo que somos e que temos. Segundo William MacDonald, quando lemos Lucas 14:33, devemos encarar algumas verdades. O que diz Lucas 14:33? Diz assim, ó. Deixa eu marquei, meu Deus, cadê? Lucas, aqui. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aí o que quer dizer isso? As verdades que a gente extrai dali. Jesus não exigiu isso de certa classe seleta de trabalhadores cristãos, mas de todos. Ele disse, qualquer de vocês. Então, qualquer um precisa renunciar. Jesus não disse que devemos simplesmente estar dispostos a abandonar tudo. Ele disse, qualquer de vocês que não renunciar. Prestem atenção. Jesus não disse que devemos renunciar apenas uma parte da nossa riqueza. Ele disse, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui. Jesus não disse que se apegar aos seus tesouros teria diante de si a possibilidade de viver uma forma diluída de discipulado. Ele disse, não pode ser meu discípulo. Então, queridos, é se preparar para abrir mão de tudo aquilo que te atrapalhar a ser um discípulo de Jesus, certo? Esse desafio do discipulado de Jesus só será aceito quando nós estivermos dispostos a perder a vida. E este perder a vida implica em viver em função do amor de Cristo e do seu Evangelho. É fácil? Não é fácil. Amor a Cristo significa viver em conformidade com o que Ele ordenou. Amor ao Evangelho significa que as boas novas que Jesus veio fazer devem ser prioridades em nossas vidas. Esse é o problema. Ai, Senhor da glória. Mas Jesus era um mestre que ensina com coragem e intrepidez, com a marca das altas exigências. Naquele contexto da época de Jesus, Jesus tinha que ser direto e duro. Assim é o discipulado. Não podemos fazer concessões, baixar as exigências. Nós precisamos ser claras em falar aquilo que exige a palavra. Não é verdade? Então, vamos lá. Indo um pouco mais fundo, em João 6,68,
À luz da confissão de Pedro, podemos ressaltar 3 perspectivas do discipulado de Jesus. Então, vamos lá? Em João, hoje eu vou demorar um pouquinho, tá? Pra gente fechar essa lição ainda hoje. João, né, que eu falei, João 6:68. 10 diz assim, João 6:68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, nós vamos tirar desses 2 versículos, 68 e 69, 3 verdades. Vamos lá. A exclusividade da fé é uma delas. Só Jesus tinha e, obviamente, tem as palavras de vida eterna. Nós não temos dúvida disso. A estabilidade da fé. Os discípulos já tinham crido. A expressão temos crido indica o resultado de um ato anteriormente feito, que foi o de crer em Jesus. A finalidade da fé é a terceira. É o reconhecimento da divindade de Jesus. Queridos, e nós não podemos viver sem esses três apontamentos que estão falando aqui. Nós precisamos ter exclusividade da fé. Eu preciso crer, indiscutivelmente crer que Jesus é o Senhor, que tudo Ele pode, certo? Essa minha fé, ela precisa ser uma fé estável. Ou seja, eu não posso estar oscilando. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Não, eu creio e acabou, certo? E qual é? E a finalidade da fé, que é o quê? O reconhecimento de que Jesus é o Senhor, soberano sobre todas as coisas. Amém? Jesus falou diversas vezes sobre a recompensa do discipulado por meio da expressão: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Coisa linda. Eu quero ser achada de Deus. Vamos lá? Então, ser discípulo significa ser aluno. Ser aprendiz, lembra? Falei lá no início. Ser aprendiz significa estar na escola de Jesus, adotar uma postura de aprendizado, e aprendizado não consiste apenas em ouvir certas lições, mas sobre determinado assunto da Bíblia, mas antes é ouvir e praticar o que foi ensinado. Muitas vezes nós estamos, ouvindo tanto pregações quanto as lições da escola bíblica dominical, porém, na hora de praticar, há um bloqueio, uma resistência, Porque o difícil não é participar da aula ou dos cultos. O difícil é, depois da aula, depois do culto, o que fazer com aquilo que ouvimos, não é? Que é a prática. É na prática que há a dificuldade. Então, queridas, o nosso alvo é multiplicar, não é? Discipuladores, eu e você, não podemos desistir, ok? Precisamos persistir, perseverar, ok? Identificando quem atende a sua voz, que é o título. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e os leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10, do 2 ao 5. Então, por isso o Senhor se coloca como pastor, não é? E nós somos, eu acredito que vocês também, apaixonadas pelo Salmo 23, né? Quando a gente começa a declarar que o Senhor é o meu pastor, que nada me faltará, porque Ele é o nosso guia perfeito. É Ele quem nos conduz a pastos verdejantes, não é? Ou seja, Ele vai à frente, abrindo caminhos para cada um de nós passar, e nós o seguimos como ovelhas obedientes. Amém, queridas? No discipulado é necessário uma fonte de autoridade para comandar nossas vidas. Essa autoridade precisa ser coerente, justa e que sirva de parâmetro seguro para guiar nossa existência. Jesus é a nossa autoridade suprema. Aleluia! Esse é o nosso Deus, queridas. Esse é o Deus que eu e você precisamos seguir. Sabemos que não é fácil. Sabemos que renunciar a algumas coisas da nossa vida pesa muito, não é? Mas ele precisa ser prioridade na minha vida e na sua vida. Quando eu valorizo mais pessoas ou coisas, eu não sirvo para ser discípula de Jesus. Então, vamos pensar em ser melhor todos os dias, para que nós possamos viver em santidade e em condições de multiplicar, não é? Discipuladores, multiplicar pessoas no reino de Deus. Amém? Queridas, vamos ficando por aqui. Leia com mais atenção, é claro que eu não posso ler a lição toda, eu fui pensando alguns parágrafos, algumas frases que eu achei relevantes, e depois você releia com calma e peça para o Senhor continuar ministrando ao seu coração, continuar te ensinando, porque verdadeiramente Ele é o mestre, nós só somos aprendiz. Amém? Deus te abençoe. Sinta aí, ó, o meu abraço forte, em nome de Jesus. Amo vocês. Sei que algumas estão passando por dificuldades, mas olha, creia que o Senhor está acolhendo cada uma das tuas lágrimas. Sabe? Ele não te abandonou, não. Os olhos dele estão sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar orando lá no nosso grupo do WhatsApp. Beijo no teu coração. Fica com Deus. Tenha um domingo repleto da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Beijão, queridas.